De hoje eu vou falar com vocês sobre a memória. A gente vai fazer uma viagem sobre esse lugar onde está armazenado os nossos maiores medos. A gente vai entender como a memória funciona e por que ela é um estágio fundamental quando nós estamos falando sobre medo. E é muito importante a gente entender como a nossa memória funciona para que nós possamos entender os nossos medos e assim a gente conseguir ter autocoragem. Então vem comigo nessa viagem, porque a gente vai entender como que a memória funciona, os tipos de memória e todos os assuntos que envolvem a memória. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Autocoragem. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach e aqui no podcast Autocoragem eu compartilho com você os princípios, eu compartilho com você as técnicas e as táticas para que você possa ter autocoragem. Autocoragem é a capacidade que uma pessoa tem, ou você tem, de vencer os seus maiores medos. E se você tem algum medo, o podcast Autocoragem é o lugar realmente para você estar, porque aqui é compartilhado técnicas, é compartilhado os princípios para te ajudar da melhor forma possível para você poder vencer o medo que você sente ou os medos que você sente. O tema de hoje é memória. É memória e o lugar onde está armazenado os nossos maiores medos. Bom, antes de falar com você sobre a memória em si, os aspectos da memória, como a memória funciona, antes de mais nada, eu vou te trazer uma visão geral para que você possa entender a memória e a relevância da memória para que você possa ter autocoragem. Bom, eu ensino para os meus alunos, dentro do método que eu ensino chamado Antídoto do Medo, eu ensino para os alunos para que eles possam entender o ciclo inevitável do medo. E o ciclo inevitável do medo, ele é constituído de 6 estágios. Esse ciclo ele é extremamente importante para que a pessoa entenda como é que o medo funciona, em todos os seus aspectos. Desde a partir do momento em que a pessoa aprende, realmente entende o que é medo, até o momento em que a pessoa realmente começa a ter resultados, seja eles positivos ou negativos, através do medo. E toda pessoa, todo ser humano, ele passa por esse ciclo inevitável do medo. E agora eu vou compartilhar com você como é que esse ciclo inevitável do medo ele funciona. O ciclo inevitável do medo ele é constituído de 6 estágios. Ele é um esquema claro e específico que reúne 6 estágios. E um estágio, consequentemente, vai ativando os outros, os estágios seguintes. E o estágio 1, o primeiro estágio, ele é a aprendizagem. A aprendizagem ela é constituída de... A aprendizagem, basicamente, é um processo pelo qual a pessoa aprende realmente a sentir um determinado medo. Pelo menos a aprendizagem nesse contexto aqui, quando o assunto é autocoragem, a aprendizagem ela é um processo da qual a pessoa aprende realmente a sentir um determinado medo. E no caso, a aprendizagem, a gente aprende a sentir medo através de 3 formas. A gente aprende a sentir medo. A gente aprende a sentir medo através das pessoas, ou seja, quando a gente é criança, através dos nossos pais, através de professores, através de familiares, através de colegas. Então a gente aprende a sentir medo dessa forma. Ou seja, a gente consegue, não é que a gente aprende a sentir medo, a gente consegue perceber o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida. E a gente vai entendendo mais sobre esse assunto e aí a gente vai desenvolvendo o medo. A gente aprende também através de conhecimento. Então a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai aprendendo que determinado animal é perigoso, que determinado objeto pode ser perigoso, que se envolver com uma determinada pessoa não é bacana, que não pode ficar em lugares muito altos. Então a gente vai aprendendo isso também, desde quando a gente é criança, na nossa infância até a nossa adolescência,
E aí a vida adulta também a gente vai aprendendo. Mas grande parte do que a gente aprende é quando a gente é criança. A gente aprende também através de experiências. Ou seja, quando uma criança, o pai pode falar para ela várias vezes para ela não colocar o dedo na tomada. Mas quando ela coloca o dedo na tomada e toma um choque, essa experiência, isso se torna uma experiência muito forte para essa criança. Então, a aprendizagem ela é o processo onde a gente realmente aprende a, de fato, sentir o medo que se manifesta em nós. O segundo estágio, o estágio 2, quando a gente aprende a sentir medo, a gente, beleza, aprendi a sentir medo. Pelo menos compreendi como o medo funciona. Aí a gente entra para o estágio 2. O estágio 2, ele é a memória que eu vou falar hoje aqui com você. A gente vai entender como a memória funciona. Mas de uma maneira simples, só para a gente ir trabalhando aqui no ciclo, a memória, ela, a partir do momento em que a gente aprende como sentir medo, a gente ativa a memória. Ou seja, a memória... Por quê? Porque a gente aprende a sentir um determinado medo, ou seja, a gente aprende a perceber o que é perigoso e o que pode ser ameaçador para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, ou que vai nos causar algum tipo de sofrimento, a gente aprende realmente a reconhecer o que é perigoso. Ou seja, então, consequentemente, a gente aprende o quê? A desenvolver um medo ou vários medos de determinados estímulos. E esses medos que a gente sente e esses aprendizados que a gente guarda na onde? Na memória. E aí, hoje eu vou compartilhar com vocês como é que funciona realmente a memória, como é que é armazenado esses aprendizados, essas experiências. E depois que você guarda na memória, ou seja, você aprendeu, você guardou na memória que você aprendeu. Assim a gente vai para o estágio 3. O estágio 3, ele é o estímulo. Relacionado ao estágio 1, aprendizagem, a gente fez um episódio aqui no podcast falando justamente sobre aprendizagem, as 3 formas que a gente aprende realmente a sentir medo. E hoje a gente vai fazer um episódio sobre a memória, mas em breve haverá um podcast para cada um dos estágios, tá certo? Estímulo, emoção, ação e resultado. O estágio 3 é o estímulo. Quando a gente realmente aprende a sentir um determinado medo, esse medo ele é guardado na nossa memória, certo? Ele é armazenado na nossa memória, esse aprendizado que a gente teve. E muitas vezes esse medo ele é acionado quando a gente tem contato com o estímulo. O estímulo ele é um gatilho, ele é aquilo que aciona o determinado medo que a gente sente. Ele aciona a emoção do medo. Então, no caso, o gatilho pode ser uma pessoa ou várias pessoas, pode ser um grupo de pessoas. O gatilho pode ser um animal, pode ser um bicho. O gatilho pode ser um determinado objeto. O gatilho pode ser uma música. O gatilho pode ser algo que você vê. Então, o gatilho pode ser várias coisas, vários objetos, várias pessoas. Vários contextos pode ser um gatilho. O gatilho ele é algo que aciona realmente a emoção. O estágio 4 do ciclo inevitável do medo, ele é a emoção em si, que no caso aqui é o medo. Então, a partir do momento que a gente passa pelo estágio 3, que é o estímulo, e a pessoa começa a entender realmente a pessoa vê algo e ela fica com medo, significa que aquele estímulo acionou a emoção do medo na pessoa. Ou seja, a pessoa viu um rato, já começou a ficar com medo. Já começou a subir em cima da cadeira e tal. Ou seja, é o medo, ou seja, o estímulo é o rato, e aí a gente entra no estágio 4, que é a emoção do medo. E o estágio 5, ele é a ação. A ação realmente é a gente realmente tomar. A ação realmente se trata de atitude, se trata de comportamento. E aí a gente toma 2 ações quando a gente está com medo.
ou é luta ou é fuga. Ou seja, ou a gente luta com aquilo que a gente tem medo, ou a gente foge daquilo que a gente tem medo. Ou luta ou foge, ou luta ou foge. E no caso, depois que a gente luta, depois que a gente foge, depois da ação, a gente vai ter um resultado, que é o estágio 6. O estágio 6, resultado. E esse resultado pode ser positivo ou negativo. Ou pode ser que você consiga alcançar aquele objetivo, ou que você não consegue, ou que você não consegue atingir a meta, ou que você consegue. E muitas vezes o medo bloqueia a pessoa. E ela toma certas ações que não gera resultado. Então, se você entendeu tudo isso, se você entendeu como o ciclo inevitável do medo, ele funciona. Então, você entendeu como é que o ciclo inevitável do medo ele funciona. Agora, vamos falar sobre a memória em si. A memória, ela é o lugar onde fica armazenado várias informações, só que aqui no nosso contexto, aqui no nosso caso, né, como a gente está falando do ciclo inevitável do medo, o meu foco, a minha ênfase ao falar da memória vai ser sempre direcionado como a memória como algo que vai armazenar e vai guardar os medos que a gente sente. Então você pode ver a memória como, digamos, uma enciclopédia gigante. Você pode enxergar a memória também como, por exemplo, uma biblioteca que está dentro do seu cérebro, e essa biblioteca gigante tem ali tudo, tudo, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, todas as informações que você adquiriu, todas as informações de pessoas, todas as informações das pessoas, todo o conhecimento que você adquiriu, todas as experiências que você adquiriu ao longo da sua vida está guardado na memória. Tem certos eventos que a gente realmente esquece, né? Ou às vezes porque aqueles eventos não foram tão relevantes, ou porque aqueles eventos não nos marcaram tanto, ou a mesma coisa um conhecimento, e por aí vai. Então, muitas vezes aquele conhecimento ele simplesmente está adormecido e ele está esquecido dentro de nós. E a memória, ela é muito importante para o medo porque pelo seguinte: se você aprende uma determinada coisa, por exemplo, no nosso caso aqui é focado no ciclo inevitável do medo, né? Então, vamos imaginar uma criança. O pai vira para a criança e repete para aquela criança várias vezes: filho, não coloque o dedo na tomada, porque senão você vai levar um choque. E aí a criança fica em volta ali, a criança fica ali perto da tomada, fica com aquela vontade, com aquele desejo de colocar o dedo na tomada, mas a criança não coloca. Por quê? Porque o pai, várias vezes, ele repete: filho, não coloque o dedo na tomada, porque senão você vai levar um choque. E aí esse choque vai te causar dor, e aí você vai começar a chorar. O pai repete isso várias vezes para o filho, repete várias vezes isso para a criança, até que chega um momento, que o pai vai fazer alguma atividade dentro de casa. Ele vai fazer alguma coisa, e aí é nesse momento que a criança vai até a tomada e coloca o dedo na tomada. E a partir desse momento a criança ela vai ter uma experiência, ou seja, ela vai ter uma experiência ali de colocar o dedo na tomada, que cá entre nós não vai ser uma experiência muito positiva para essa criança, porque consequentemente colocou o dedo na tomada, levou um choque, ela tendencialmente começa a chorar porque o choque dói demais. E aí a criança, ela teve a sua experiência com o choque. Ela teve a sua experiência que colocar o dedo na tomada é algo negativo. É bem provável que a criança não coloque mais
o dedo na tomada, ou que essa experiência dificulte a chance de que essa criança volte a colocar o dedo na tomada. A partir desse momento, a criança percebeu que colocar o dedo na tomada é algo perigoso e ameaçador, ou é algo que lhe causa dor. E como nós seres humanos a gente tende a se aproximar do prazer e fugir da dor, é isso que a criança aparentemente vai fazer. Ela vai fugir da dor, que no caso a tomada representa dor. Ter algum contato com aquela tomada vai lhe representar dor. A criança, o que aconteceu aí, esse processo, é que a criança passou por uma experiência. Ela colocou o dedo na tomada, ela teve uma experiência negativa com isso. E pode ser, é muito provável, que essa criança possa sentir medo de colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque se ela colocou o dedo na tomada antes, ela teve uma experiência negativa. Ao colocar o dedo na tomada, que no caso ela levou um choque, ela não vai querer sentir dor novamente. E ela vai perceber que tomada é algo perigoso para a vida dela. Mas, aonde que fica armazenada essa informação dentro da criança? Dentro da memória. Então a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, só que essas experiências pelas quais a gente passou, desde criança, desde a adolescência e por aí vai, essas experiências, esses conhecimentos, essas informações, eles vão sendo armazenados dentro de algum lugar dentro da gente. E esse lugar é a nossa memória. E aí a gente tem 3 tipos de memória na qual são armazenadas informações dentro de nós. O primeiro tipo de memória ela é chamada de memória sensorial. Ela envolve os nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. Esses são os nossos 5 sentidos que nos faz ter contato com o mundo, que nos faz ter experiências, que nos faz aprender, que nos faz adquirir conhecimento também nas mais diversas formas. Tudo que os nossos 5 sentidos eles pegam de informação no ambiente externo, ele passa isso para a memória sensorial. Então a memória sensorial ela é essa memória onde ela recebe as informações do que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu vou falar em público agora, é isso que está acontecendo. Se eu estou conversando com você agora, é isso que está acontecendo. Então a memória sensorial ela é a memória que já pega essa informação do que está acontecendo agora, aqui e agora, nesse momento. E tudo que os nossos 5 sentidos, tudo que os nossos olhos vê, tudo que a nossa audição escuta de som, de barulho, de ruído, de às vezes pessoas falando, tudo que os nossos outros sentidos, tato, paladar, olfato, pega de informação é enviado para a memória sensorial. Então a memória sensorial ela é uma espécie de memória que pega essa informação e ela é muito rápida e muito automática para poder já pegar a informação, né? Que claro, o nosso cérebro ele comanda todos esses nossos sentidos, né? É o nosso cérebro que lidera toda essa orquestra que acontece no nosso corpo e ele pega todas essas informações que acontecem na nossa memória sensorial. O nosso segundo tipo de memória é a memória de curto prazo. E como provavelmente o nome diz, memória de curto prazo é a memória de curto prazo é a memória realmente que pega a informação da memória sensorial e essa memória é armazenada durante um curto período de tempo. Ou seja, a memória sensorial ela encaminha suas informações para a memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo ela pode armazenar durante poucos segundos essa memória e também ela tem uma quantidade de memórias que ela pode realmente armazenar ali durante aquele momento, segundo
os estudos, né, segundo as áreas que estudam a memória. Depois que essas informações elas vêm da memória sensorial para a memória de curto prazo, essas memórias são enviadas para a memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo, e agora que a gente vai falar sobre ela, né? A memória de longo prazo, terceiro tipo de memória, ela é uma memória extremamente importante. Lógico, as outras elas têm o seu papel de relevância também, só que é na memória de longo prazo que fica registrado todos os nossos aprendizados, tudo que a gente aprendeu com as pessoas, o nosso conhecimento, as nossas experiências, tudo isso está armazenado na memória de longo prazo. Só que, claro, a nossa memória ela não é ilimitada, certo? Então, como é que faz qual informação tem que ficar armazenada e qual talvez não seja tão relevante assim? Quando se trata de coisas, de situações, de eventos que podem colocar a vida da pessoa em perigo, a memória sempre vai pegar essas informações. Essas informações são muito importantes para que sejam armazenadas na memória de longo prazo, certo? Então aconteceu um evento, a memória sensorial encaminha, aconteceu uma situação de perigo, de ameaça, onde a pessoa aprendeu, realmente entendeu ali, ela começou a construir um medo. Essa memória é enviada para a memória sensorial é enviada para a memória de curto prazo e da memória de curto prazo enviada para a memória de longo prazo. Então, situações muito traumáticas, situações de perigo, situações de ameaça, situações de medo realmente, que essa pessoa sentiu muito medo, muita fobia, esses momentos é inevitável que vão ser enviados para a memória e de longo prazo. Inclusive, muitas pessoas se lembram de eventos como esses, eventos de fobia, eventos de medo, eventos de muita ansiedade, muitas vezes. Esses eventos são eventos que muitas vezes as pessoas dificilmente elas esquecem, porque marca muito na pessoa, sabe? Então, esses eventos marcam muito a pessoa. Então, os três tipos de memória, e como a memória armazena realmente os medos que a gente sente, né? Primeiro, a memória, ela acontece no processo sensorial. A memória, ela recebe a informação de que algo é perigoso, de que algo é ameaçador para a nossa vida. A partir do momento em que a memória recebe essa informação, a memória sensorial recebe essa memória sensorial que pega as informações do que está acontecendo aqui na nossa realidade, ela envia realmente essa memória sensorial para a memória de curto prazo. E a memória de curto prazo, ela pega e envia essa informação para a memória de longo prazo. E é muito importante a memória para o medo, por quê? Porque se você, por exemplo, tem algum medo na sua vida, um medo de rato, um medo de palhaço, um medo de algum animal, qualquer tipo de medo que você sinta, que você sente medo, ou fobia, se for o seu caso, esse medo vai estar armazenado em algum lugar. Se você sabe que você tem medo de palhaço, por exemplo, é porque você teve alguma experiência com esse tipo de medo, né? Ou alguém falou com você, ou seus pais, ou algum colega, ou algum professor, alguma pessoa, quando você era criança, falava alguma coisa sobre palhaço, ou às vezes você pode ter assistido algum filme de terror, como por exemplo It, a Coisa. E aí você começou a ter medo de palhaço graças a esse filme, ou algum livro que você leu sobre palhaço, algum palhaço
que não era um palhaço muito legal, muito bacana, algum palhaço psicopata ou algo do tipo. E aí, ou você teve alguma experiência negativa com um palhaço na sua vida, e aí, de alguma forma você sentiu medo, de alguma forma você armazenou esse medo, né, aquilo que você aprendeu sobre palhaço, que palhaço realmente é algo muito negativo e que é algo perigoso e que é algo ameaçador para sua vida. E aí, esse medo de palhaço vai ficar armazenado dentro da sua memória. Certo? Você teve uma experiência com palhaço e essa experiência já vai para a memória sensorial, depois vai para a memória de curto prazo, depois vai para a memória de longo prazo. Então, se você hoje, você muitas vezes não tem mais nenhum contato com palhaço, tipo assim, você não vê filmes, você dificilmente você vê um palhaço na rua ou algo do tipo, se você tem esse medo de palhaço, por exemplo, esse medo realmente foi armazenado na sua memória. Como o medo de algo negativo. Então você não pode ver Então o palhaço ele se torna um estímulo para as pessoas que têm medo dele. Um estímulo para as pessoas que têm medo dele. Mas poderia ser qualquer outro tipo de medo que as pessoas têm. Vamos colocar como exemplo rato, né? Uma pessoa quando era criança, vamos colocar. Por que eu falo quando a pessoa era criança, né? Eu sempre falo por quê? Porque muitos dos medos que a gente aprende a ter, né? Eu falo que a gente aprende a sentir medo, mas na verdade a gente aprende a perceber o que é perigoso e o que é ameaçador. Então, consequentemente, isso faz com que a gente aprenda a realmente de fato sentir medo de certos estímulos, de certas pessoas, de certos objetos, de certos animais e por aí vai. Isso acontece pelo seguinte: imagina que quando você era criança, se você tem medo de rato, por exemplo, mas você pode pensar em rato como qualquer outro medo que você sinta na sua vida. Quando você era criança, você teve alguma experiência negativa com um rato. Ou seus pais falavam, olha, rato, seus pais sempre repetiam para você quando você era criança. Olha, rato é um animal muito perigoso. Rato morde, rato é um animal que é um bicho que não é bacana você ter um contato com ele. Então seus pais repetiam isso para você várias vezes e aí você assistia algum filme de rato ou algo do tipo e esses filmes eles traziam eles reforçavam isso que os pais falavam para você, que rato é um animal que morde, por aí vai. E aí você assistiu um filme de um rato mordendo uma pessoa no filme, ou você também leu num livro o como é que rato é perigoso. E aí você teve uma experiência também com rato, como se não bastasse, além dos seus pais falarem, além de você ler um livro, além de você assistir um filme sobre rato, você ainda teve uma experiência negativa com rato. Você estava dormindo em algum lugar e um rato veio e te mordeu, basicamente. E aí, como se não bastasse, isso reforçou mais ainda esse seu aprendizado sobre o rato e aí você começou a perceber dentro da sua mente que rato é um animal perigoso, rato é um animal ameaçador e que eu tenho que ter aversão a rato. A partir do momento que você aprendeu isso, isso vai ser registrado na sua memória a sua memória sensorial. É claro, a memória sensorial, através do momento em que você vai adquirindo aquela informação, aquele conhecimento, aquela experiência com aquilo, ou as pessoas falando, isso vai sendo armazenado na memória sensorial, daí vai ser enviado para a memória de curto prazo e depois para a memória de longo prazo. Só que, por exemplo, isso tudo foi reforçado quando você era criança, por exemplo. E aí agora, quando você é adulto, você ainda tem medo de rato. Muitas pessoas, se veem um rato, inclusive, elas provavelmente vão subir em cima de uma cadeira. E aí, nesse tipo de caso, talvez possa já ser não só um medo, um pouco medo, ou um grande medo, mas sim uma fobia. Já. É claro, a fobia vai variar. Tem pessoas que não podem nem ver um rato na frente dela. Outras
Outras podem até ver o rato, mas não querem ter contato com aquele animal. Outras vão subir em cima de uma cadeira, outras vão gritar desesperada quando vê o rato e por aí vai. E claro, rato é só um exemplo, pode ser qualquer outro tipo de medo, qualquer outro tipo de bicho ou estímulo. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje, aqui do podcast Autocoragem, onde nós falamos sobre memória. Realmente, espero que você tenha gostado desse episódio. E se você quiser realmente se aprofundar nesse assunto de memória, nesse assunto que engloba o ciclo inevitável do medo, se você realmente quer ter autocoragem na sua vida, que é a capacidade para você poder vencer os seus maiores medos, eu te convido para que você participe da Jornada da Autocoragem, que é um evento 100% online, 100% gratuito. São uma série de 4 aulas que vai acontecer comigo, ao vivo, e você é meu convidado de honra. As aulas vão acontecer do dia 22 de novembro até o dia 25 de novembro de 2021. Para você poder se inscrever, clica no link na bio aqui do meu Instagram ou na descrição desse vídeo, tá certo? Então vai lá, participa e eu te vejo no próximo episódio do podcast Autocoragem. Um grande abraço.